Olá, bem-vindo ao canal Bezita Filósofa, e hoje a gente vai falar sobre a pós-verdade, mas por um outro ponto de vista. A gente vai falar sobre o controle da narrativa feito pelas instituições utilizando a pós-verdade. Como assim? A gente tem observado o crescimento da utilização da pós-verdade, que é uma forma de você encobrir a verdade com uma narrativa própria. Você pega uma série de coisas que agradam um determinado público e você utiliza aquela fala para cooptar cada vez mais pessoas. Pós-verdade ela sempre existiu, desde a Grécia Antiga até hoje. O diferencial é que as instituições descobriram uma forma de manter controle social através da pós-verdade. As pessoas elas se sentem extremamente satisfeitas quando ouvem ou quando observam que grupos políticos, estados, religião têm um ponto de vista parecido com a gente. E aí, a partir disso, as instituições descobriram uma ótima forma de controle social. Imagina como é barato e tranquilo você não precisar mais de exército, você não precisar mais pagar uma fortuna a um canal de televisão para você poder controlar essa narrativa, você poder controlar esse ponto de vista. Você começa a ter toda uma estrutura em prol de uma única narrativa e blindando qualquer outra narrativa. Por exemplo, você vai ter presidente da República indicando youtubers famosos para falar sobre determinado assunto, dizendo que o seu eleitorado só deve ouvir aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são as pessoas que vão trazer a verdade. Essas pessoas não têm verdade nenhuma, elas têm uma retórica, elas têm uma fala que condiz com a fala desse governo e, consequentemente, ela deve ser a única a ser ouvida. Mesmo que você tenha outras falas que não estejam ligadas a fatos, só o fato de você ter diversas narrativas já pode ser problemático. Então, o que as instituições fazem? Elas utilizam a pós-verdade e elas utilizam uma única narrativa e inviabilizam e muitas vezes desqualificam qualquer outra narrativa. Quer ver um bom exemplo disso? O Bolton, que era comentarista da Fox News, ele passou a trabalhar com o Trump. Quando ele sai do governo Trump, ele escreve um livro comentando vários escândalos da administração Trump, e esse livro vai ser lançado em meio ao processo de impeachment. Num cenário normal, você teria a desqualificação dos fatos, você teria uma discussão sobre os fatos apresentados no livro. Mas o que o Trump e a Fox News estão fazendo? Eles simplesmente estão desqualificando a pessoa, estão desqualificando a narrativa dela. Ele não vale nada, o que ele fala não importa, ele só fala bobagem. Isso é uma característica da pós-verdade. A gente para de discutir os fatos, a gente para de discutir se aquilo ali é verdade ou não e passa para desqualificação junto com uma retórica. Assim é muito fácil você controlar a narrativa. Você mexe com os sentimentos das pessoas. Imagina uma pessoa pró-Trump. Ela vai ler um livro que alguém fala que a pessoa não vale nada? Óbvio que não. Essa é uma das melhores formas de você controlar a massa. Você simplesmente vai ter um controle no sentido de que nenhuma narrativa é utilizada. Não é só o governo que utiliza isso. Tem muita gente que utiliza. Tem até time de futebol que utiliza essa narrativa. Então, a grande questão é, as instituições abandonam a verdade e vão apenas para a retórica. E, além disso, tem que ser uma única retórica, porque no embate de retóricas, a melhor retórica pode vencer. E nesse processo de briga de retóricas, quem acaba perdendo é a verdade. A pós-verdade está arriscando seriamente a gente perder o conceito do que é verdade e o que não é. Quando as instituições utilizam essa diversidade de narrativas para tentar encobrir a verdade, a gente começa a ver que a população perde o conceito de verdade. Ela perde a noção do que é um fato, do que é algo provado cientificamente e o que é uma narrativa mentirosa. A gente pode ter um exemplo sobre isso com a epidemia de sarampo, onde você tem uma epidemia de uma doença que era erradicada em muitos países por causa de grupo anti-vacinas que começaram a apresentar narrativas que não têm nenhuma relação com a verdade. A pós-verdade, ela pode ser muito bem utilizada para controle social, mas até que ponto a gente consegue controlar uma sociedade que perde a sua capacidade de criticidade e perde a sua capacidade de analisar o que é certo, o que é verdade e o que não é verdade? Até que ponto a gente vai conseguir controlar isso? Como é que você pode ver uma sociedade que perde, por exemplo, a confiança na ciência, que perde a confiança em instrumentos científicos de comprovação, que não acredita mais em coisas simples como o fato da Terra ser redonda? A gente brinca muito sobre a história da Terra plana, mas isso é um sintoma muito grave onde uma narrativa boa substitui uma prova científica, onde uma fala bonita substitui um fato. O problema é que a narrativa da pós-verdade, ela mexe com as nossas paixões.
E todo mundo sabe que as nossas paixões, muitas vezes, são o que nos sustentam socialmente. O nosso amor pelo nosso clube de futebol, o nosso amor pela nossa religião, o nosso ídolo político. Isso dá vontade de sair de casa, isso dá vontade de fazer as coisas. Mas às vezes o fato vai contra as nossas paixões e a gente tem que aceitar isso. A sociedade ela só evoluiu porque em algum momento a gente sentiu um incômodo do fato versus as nossas paixões. Razão versus paixão. E a narrativa da pós-verdade, ela se sustenta sempre nas nossas paixões. É muito difícil a verdade sobreviver em um mundo onde você tem narrativas apaixonadas e as pessoas escolheram seguir essa narrativa apaixonada. Será que vale a pena a gente permanecer numa sociedade sem discutir o impacto desse esvaziamento da verdade? Porque se a gente tem um esvaziamento da verdade, o que sobra? Narrativas vazias que vão se perder em torno de outras narrativas? Como é que a gente pode confiar em alguma coisa se a verdade se perde? Não dá para confiar em narrativa. A gente tem que confiar em fatos, por mais que eles nos incomodem. Fatos são fatos. E as instituições sabem desse risco. Então, a grande questão da pós-verdade não é mais discutir o conceito dela e para que ela serve, mas como ela está sendo utilizada e como é perigosa a utilização dela para a nossa civilização, para a sociedade organizada. Porque quando você tem um excesso de narrativa, sempre vai aparecer alguém com uma narrativa mais apaixonante, uma narrativa mais ilusória e que as pessoas vão nelas. As pessoas perderam a sua capacidade de criticidade e elas perderam a sua capacidade de tentar descobrir o que é real e o que é ilusório. E muitas vezes, por mais que aquilo incomode as nossas paixões, por mais que aquilo não nos agrade, é a verdade. E a gente tem que lidar com ela. Bom, gente, se inscreve no canal, dá um like e até semana que vem.